Sim. O direito tá de imagem atrasado, tá filho. pago. Não tá... Não. Não sei se você tá sabendo, o Corinthians ele quitou recentemente com o Memphis os direitos de imagem, o que tá atrasado. Não, com o Memphis e o resto. Também foi tá ontem. Pago, tá pago, Não é, mas pros caras tá só bom, importa cara. o Memphis, ó. Pagando o Memphis, né? Deixa eu Tá te bom, falar. pago, irmão. O importante é pagar o segurança do Memphis, onde o Memphis mora, o Garro, o resto que se dane. O cidadão ontem foi pago. Nação flamenguista, a situação do Corinthians, cada dia que passa, o torcedor fica preocupado e não vê uma luz no fim do túnel. Eu sei que tem muita gente que se pergunta, por que será que ele traz tanta notícia do Corinthians? Porque eu não sei se vocês se lembram, tinha um presidente aí do Corinthians que dizia que um dia a conta ia chegar pro Flamengo, né? Eu sempre estou trazendo aqui um corte que parece que realmente a conta chegou, mas foi pro Corinthians, pessoal, não foi pro Flamengo, né? Situação financeira complicadíssima e tem gente aí já abrindo o olho do Corinthians. Cuidado que SAF não vai ser saída. Que diga o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro entrou nessa mesma situação e hoje a gente vê que a SAF parece que lá não foi bem-vinda não, né? Uma situação financeira preocupante. Muito se fala que está à beira do abismo também o Atlético Mineiro. E aqui em São Paulo, né, se fala do Corinthians, né? O Corinthians vivendo aí os seus piores dias, seus piores momentos. Mas tem parte da mídia, né, mano, né, gosta de passar aquele pano, parte da mídia. Pagando o Memphis Depay, tá tudo ok, né? Não compareceu para treinar ontem, né, porque não pagaram a ele, parece que tudo indica que vai sair, não tá gostando da situação. Se Memphis Depay já tá atrasado, pessoal, você imagine os demais jogadores, né? Então, é complicado. É uma situação que eu garanto que nenhum clube de futebol quer viver nesse momento, que é essa situação do Corinthians. E pior, ainda tem torcedor que acha que tá mil maravilhas, né? Ainda tem torcedor que acha que tem que ir no mercado fazer contratações. Ainda tem torcedor e dirigentes. Quando é só o torcedor, a gente até entende, né, pessoal? Você é torcedor do clube, achar que tem que contratar esse, contratar aquele, ok, isso aí dá para entender. Mas você ir no mercado e o dirigente, como a gente vê como está a situação, vai no mercado e contrata jogador, agora aí a gente não consegue entender. Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo ao canal Energia 97, vamos lá. Pessoal da limpeza. Isso é salário, elas não têm direito de imagem. E os atletas que têm direito de imagem? Ô, cidadão, direito de imagem hoje é encarado como salário também. Não tem essa discriminação. Tá tudo pago, tá tudo pago. Não tá não, você vai ver que o tempo vai me dar razão, tá? Não tá não. Ô, Domênico, quando chega o aniversário da aplicação, Augusto irmão, paga nomeou ele. Augusto Não pode ser isso, não pode ser. Augusto não, vou falar em Augusto, RG e Domênico. Nossa, o que aconteceu? Do que vai acontecer no dia 9 de agosto. O que vai acontecer? Apuraram ali que, em termos de sócios adimplentes e que tem direito a voto aí com relação à permanência ou não do Augusto, ou seja, a votação pelo sim ou pelo não do impeachment, gira em torno de 10 mil. 10 mil associados do Corinthians estão aptos a votar, sim. Caramba. Quem vai votar agora não é conselheiro, é só o Mundial, chupa porco. Qual que é o time? O último campeão não europeu do mundo. Atenção, galinha detector. Galinha detector. Como é que é o negócio? Como é que é? Atenção, galinha detector. Galinha detector. Esse aí é o seu escroto. A fuga das galinhas. O mano não gosta não, mano. Ô, dos Anjos. O Coringão aí tá passando por um momento conturbado aí. Nossa. É o momento, tá certo. Envolvendo Um momento, mano. Um momento não, eles estão à beira da falência. Possivelmente o impeachment do Augusto Melo. Para você, talvez essa situação que vai acontecer no começo de agosto, dia 9, vai abalar o time dentro de campo ou você acha que o jogador tá alheio a toda essa situação de impeachment? Abala porque não cai um pagode direito lá, né, mano? Não cai. Pagode, velho. A gente tem que ser realista, assim, a gente, claro que é corintiano, torce, mas se for um momento de conversar sério, tem que se preocupar, porque o time tá de mal a pior. Esse Augusto Melo, por mim, tem que ser preso esse cara aí. Você viu que ele renovou com uma empresa de
de segurança. O cara renovou com uma empresa de segurança há dias antes de ser impeachmentado lá. Ele renovou um contrato que iria até 2026. Ele renovou até 2030 com uma multa que antes era uma mensalidade, passou a ser todas as mensalidades ao final do contrato, que dá mais ou menos 30 milhões de reais. Com uma empresa de segurança. Aí você vai ver a empresa de segurança, é uma sede em Barueri, que é um apartamento, e sabe quantos clientes eles têm? Só o Corinthians. Que é só o Corinthians, que foi criado em 2022 da empresa. Então, assim, falando sério mesmo, muito preocupado, só tem bandido lá no Corinthians. Não sei se tem a possibilidade, né? Não sei, vou falar besteira aqui, mas juridicamente... Não, assim, juridicamente não tem como fazer uma ação para tomar o Corinthians de volta, porque se é o time do povo de 30 milhões, por que são 700 sócios que decidem as coisas? Para mim eles são cúmplices, são 700 cúmplices que estão elegendo renovação e transparência, aí conseguiram de tanto escândalo, colocaram Augusto Melo lá, que o outro... Então nesse ponto, cara, o Corinthians hoje é um navio à deriva, cara. Infelizmente eu concordo com você com relação à parte que você fala de não ter um norte. Cara, numa dessa, vão empichar o Augusto Melo. Quem que será o próximo presidente? Vou eleger alguém do próprio conselho. Quem que vai ser o grande nome que vai colocar o Corinthians no trilho? Não tem, cara. Não tem. Não, pra começar, o Osmar aí, ele só é um fantoche que tá lá, né? Outras pessoas que vão comandar o clube. Não dá nada. Assim. Então, isso é fato. Mas assim, bom, baseando para as pessoas da imprensa que tem informações que lá dentro não tem uma luz ao fundo do túnel, certo? Eu acho que você mesmo já falou isso várias vezes. Se não tem gente lá que vai mudar, o que vai ser do futuro do Corinthians? Cara, eu vou te falar, acabar, Santos, né? Pra mim não é acabar não, Motinha. Tem gente ali dentro torcendo muito pro Corinthians duplicar essa dívida que hoje é de 2,5 bi, pra duplicar, virar 5 mesmo. E aí não tem alternativa e o Corinthians tem que virar SAF. Mas se virar SAF, ou do Santos, por mais que tenha corintianos aí que estão iludidos com essa situação, se o Corinthians virar SAF, a gente sabe muito bem ali que o Corinthians já tem um... Eu já disse que SAF não resolve problema de clube nenhum, principalmente com as características do Corinthians, né? Dono, mas é aquele dono que não tá no papel. Se virar SAF vai ter um dono no papel e a gente sabe quem é, né? Então, mano, mas assim, os 30 milhões de corintianos não pode fazer um movimento e tomar o clube de volta, porque assim, lá dentro são sócios que elegem esses caras. E a dívida tá em 2 bi subindo para 3, sem nenhuma projeção de melhora. E aí eles vão acabar com o clube, e aí o sócio torcedor que paga, os 30 milhões de torcedores, vai assistir à falência do clube. A gente não consegue fazer nenhum movimento para tirar esse bando de enfim, tem que tomar cuidado com os termos, mas assim, os caras são, para mim eles são tudo farinha do mesmo saco. A gente não se existe nada na lei que consegue tirar todos esses sócios de lá. Não. Para falar. Pois é, pessoal, é complicado, né? Até o torcedor que tem um pouco de raciocínio entende e sabe a situação do Corinthians. Só os dirigentes que estão lá dentro que não entendem. Né? Claro, tem muito torcedor. E como o Mano mesmo citou, não esteja pensando que SAF vai ser a solução. Não esteja pensando que SAF vai ser a salvação. Não vai chegar uma SAF agora no Corinthians, vai acabar tudo, vai ser mil maravilhas, vamos pagar a dívida. Pessoal, não é assim que funciona. A SAF e um clube não é assim que funciona, pessoal. Vocês estão observando aí o que é SAF, né? Botafogo faz 2 anos que não faz seu balanço, contratou Almada e não pagou, arrecada 400, 500 milhões e gasta em uma janela 500 milhões. Algo estranho tem aí. Vamos esperar o Botafogo lançar o seu balanço para a gente ter uma ideia? Por isso que eu fico sempre dizendo, SAF não é salvação. O Atlético Mineiro estava nessa mesma situação do Botafogo, né? Passou um tempo aí sem mostrar o seu balanço. Quando mostrou, caiu a real para o torcedor. Inclusive, ontem, o clube veio a público, disse que está salários atrasados, pedindo desculpa ao jogador, que vai quitar isso, que vai quitar aquilo. Tudo atrasado. No Corinthians, salários atrasados. Memphis Depay ameaçando ir embora.
Aí tem uma parte do torcedor que acha que só pagando Memphis Depay tá tudo resolvido. Não, pessoal, não é assim que funciona, né? O clube de futebol não é só pagar um jogador. Mas e os culpados? Os culpados estão em casa, deitados, tomando talvez aquela cervejinha, né? E clube de futebol é assim. Ninguém paga por nada, né? Mas só quem pode tirar o Corinthians dessa situação são os dirigentes. Tem dirigentes capazes para isso? Por que é que eu estou dizendo isso? Porque eu me espelho muito no Flamengo. O Flamengo viveu uma situação muito parecida com a do Corinthians. Só que chegou um ponto e um dirigente disse, não, agora eu vou organizar. Foi o que aconteceu aí com o Corinthians, né? Os corintianos realmente acharam que Augusto Melo ia fazer isso, né? E pelas palavras, pelos discursos, ele dizendo que ia organizar, que ia botar as contas em dia, que ia transformar o Corinthians novamente em grande, em gigante, né? O torcedor acreditou, conselheiros acreditaram, votaram no cara. Parece que não era bem assim, né? Já pelo lado do Flamengo, não. As coisas eram de... Você sabe como era que funcionava com o Flamengo, pessoal. Era do mesmo jeito do Corinthians ou até mesmo pior, né? A dívida gigantesca, arrecadação baixa, salários atrasados, não tinha campo de treinamento. Era um Deus nos acuda. Temos que ser realistas. Até que um dia apareceu Bandeira de Melo e disse, a partir de hoje eu vou organizar o Flamengo. Ele viu o potencial no Flamengo e foi o que aconteceu. Na primeira coletiva foi que ele disse, pessoal, não tem dinheiro, jogou limpo com o torcedor. Não tem dinheiro, o clube precisa de uma reestruturação, precisa passar por anos, não é meses, preste atenção. Precisa passar por anos de reconstrução para daqui a 10 a 15 anos estar colhendo os frutos. De imediato o torcedor ficou preocupado, mas como seria essa reconstrução? Jogadores, cortar o custo. Jogador, um exemplo, na época, jogador que ganhava 600, 700 mil, era muita grana naquela época, né? Então ele reduziu ali mais da metade de salário, né? Jogador, não me lembro como fosse hoje. Wagner Love não ficou no Flamengo, que ganhava um salário altíssimo, foi embora. Não podia, o Flamengo não podia pagar. Nos novos métodos do Flamengo, não pagava. Reduziu os salários, reduziu gastos e tentou aumentar a receita. E com isso, aos poucos, começou a pagar dívidas trabalhistas, começou a juntar um dinheiro em caixa. Mas quando tinha o dinheiro em caixa, ele não ia contratar um jogador, não. Calma. Foi difícil? Foi. Para a torcida foi difícil, né? Flamengo sempre beirando ali uma zona de rebaixamento. Flamengo sempre brigando por zona de rebaixamento. Mas o peso da camisa, como era muito grande, mesmo assim ele conseguiu arrancava um carioca, foi campeão da Copa do Brasil, né? Mas pelo peso da camisa. Jogadores eram limitados. Mas passou por esse processo. Foi necessário, passou mais ou menos 10 anos nessa luta. O Flamengo sempre ali próximo da zona de rebaixamento. Aí pelo outro lado, o cara que chegou para organizar o Corinthians. Na sua primeira coletiva, vocês lembram o que foi que ele falou? Vamos trazer Gabigol. Um dos jogadores, eu não digo um não, eu digo o jogador mais caro do futebol brasileiro daquele momento. Não trouxe Gabigol. Trouxe o mais caro ainda, pessoal. Memphis Depay. O cara ganha aí sua faixa de 5 milhões por mês, né? Sua comitiva, né? Eu não sei se é só esses 5 milhões é justamente para Memphis Depay ou se essa Memphis Depay comitiva. Eu não sei. Mas é um jogador que o Corinthians não tem condições de pagar. Como é que você está passando por uma reconstrução? Você deve a Deus e o mundo mais de 3 bi. Eu digo mais de 3 bi, mas talvez seja ali próximo dos 3 bi. De dívida, como é que você vai trazer um jogador desse naipe? Augusto Melo, enquanto esteve lá, fez fez de tudo, né, para não atrasar. Atrasava outras coisas, mas não atrasava ele. Porque sabia que o europeu é diferente, né? E a primeira vez que atrasou os compromissos, ele já deu com o pé e já botou a porta abaixo, né? E tá vendo aí o tumulto, né? Ameaçando de ir embora, ameaçando de não jogar mais, faltando treino. Eu vejo muita mídia aí, muita gente da mídia, criticando o jogador. Não, pessoal. Nada disso. O jogador tá mais do que certo. Se ele foi contratado para ganhar X, se ele no contrato dele estava dizendo que se ele fosse campeão de tal competição ele ganhava X, então quando ganhar tem que pagar.
É compromissos. Isso se chama compromisso, pessoal. Então agora o torcedor corintiano fica sem saber. E agora? Quem será o presidente? Impeachment? Quem será o novo presidente? Será que vai vir um cara que realmente vai querer reestruturar? É uma pergunta que fica no ar, né? Mas o exemplo, todo mundo sabe qual é o exemplo a seguir. O exemplo é o Flamengo. Se você quer organizar as contas, Flamengo. Aí eu faço uma pergunta. Será que o torcedor corintiano está preparado para isso? Passar 10 anos sofrendo ali em zona de rebaixamento? Mesmo que for SAF, a SAF vai fazer do mesmo jeito, pessoal. Zona de rebaixamento. Jogador, um exemplo, Memphis Depay é o primeiro a pular fora. Eles não vão querer, se chegar uma SAF organizada no Corinthians hoje, eu creio na minha cabeça que ele não paga mais do que 400 mil de salário para um jogador. Eles vão querer enxugar as contas. O teto vai ser 400 mil, estou dando um exemplo, né? Para reestruturar, tem que ser no mínimo aí o Corinthians, como está em 3 bi quase, ser no mínimo 15 anos de sofrimento. O torcedor tem essa característica do torcedor do Corinthians. O torcedor do Corinthians, você ficou em 10º ali do Campeonato Brasileiro, eles vão no CT, invadem o CT, pega no pescoço, faz isso, faz aquilo. Será que eles têm? Será que vai aparecer um bom cidadão para comprar o Corinthians? Quando pensar aqui, rapaz, vamos comprar o Corinthians, vamos. Rapaz, se eu não montar um timaço para ser campeão, é arriscado e o meu tá na reta. Peraí, vou não. É complicado. Não é todo mundo que quer comprar o Corinthians, não. É complicado, mas fazer o quê, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí também nos comentários. Se inscreva no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.